Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre o que pode estar travando a sua manifestação. Pode ser que você não esteja fazendo nada errado, tá? E também você pode ter a sensação de que é porque você não merece, porque o universo não está te ouvindo. Na verdade, o que está acontecendo é que existe um conflito dentro de você, que nenhuma das técnicas de manifestação pode resolver sozinha. E quando você entende este conflito, tudo vai fazer mais sentido. Vamos começar com uma pergunta simples. Imagina que você vai manifestar dinheiro. Você faz a sua visualização, faz os seus decretos, suas orações. Agora feche os olhos por um segundo e sente o que está acontecendo no seu corpo quando você pensa em ter muito dinheiro de verdade. Na teoria, de verdade, na sua conta, agora, o que você sente? Expansão, leveza, alegria? Ou uma contração sutil, um pensamento que vem rápido? Será que fica? Será que sei administrar? As pessoas vão me tratar diferente? Vou ter que dar conta demais? Se você sentiu qualquer versão dessa segunda opção, você acabou de encontrar o seu problema. O campo energético chama de universo. Deus não lê o que você escreve no caderno. Ele lê o que você sente quando fecha esse caderno. A ciência confirma isso de jeito que surpreende. Quem manifesta não é a sua cabeça, é o seu coração. O coração emite um campo eletromagnético que sustenta, muitas vezes, um campo mais poderoso do que o cérebro. Este campo se expande por metros ao redor do seu corpo e interage com o seu campo ao seu redor. E este campo que o universo lê é esse campo que atrai ou repele o que você está pedindo. E o coração não transmite palavras, ele transmite emoções. Então, quando você declara abundância com a boca, mas sente escassez no peito, o que está sendo transmitido para o campo não é abundância, é escassez. A intenção estava lá, mas o sinal estava embaralhado. E aqui vem algo que pouca gente explica. Essa crença que gera o medo não está na superfície. Não é aquela que você consegue ver ou nomear. Ela está numa camada mais profunda. Pensa assim, a sua mente consciente é a ponta de um iceberg. O que você vê, controla e decide é só uma parte que parece acima da água. Mas embaixo existe uma estrutura enorme que sustenta tudo. E é lá embaixo que moram as crenças reais. As que foram formadas ainda na infância, antes dos 7 anos de idade, quando seu cérebro funcionava num estado parecido com o da hipnose, absorvendo tudo sem filtro, sem análise, como uma esponja dentro da água. O que você viu, o que você sentiu, o que concluiu sobre o mundo nessa época, virou verdade absoluta. Não como uma memória, como uma identidade. E essa verdade não desaparece porque você leu um livro de autoajuda ou repetiu as afirmações por 30 dias. Ela fica lá, silenciosa. E tem mais uma camada. Essas crenças não ficam só na mente, elas descem para o corpo. Cada emoção que você sentiu na sua vida e não processou completamente, cada dor que você engoliu, cada medo que você guardou, cada alegria que você não se permitiu sentir, ficou registrada no seu corpo. Em forma de tensão, de contração, de um jeito de respirar mais curto, de um ombro que não desce completamente, de uma barriga que aperta quando as coisas ficam boas demais. O corpo é um arquivo vivo da sua história emocional. E esse arquivo continua emitindo a frequência antiga, mesmo quando você está sorrindo, mesmo quando você está visualizando, mesmo quando está repetindo o seu decreto. Por baixo de tudo, o corpo sussurra o que ainda não foi resolvido. Por isso, só a técnica não resolve. Por isso, você pode fazer tudo certo.
na superfície e continuar atraindo os mesmos padrões, porque a frequência mais funda está dizendo outra coisa. E tem algo ainda mais sutil, que é o que nós chamamos de medo do bem. A gente aprende desde cedo a ter medo do mal, mas ninguém nos avisou que também deveríamos ter medo do bem. Pensa numa época da sua vida em que algo bom chegou e foi embora rápido. Uma fase boa que terminou de repente. Um amor que acabou quando estava lindo. Uma conquista que durou menos do que você esperava. E o seu sistema aprendeu, sem que ninguém precise dizer em voz alta. Quando as coisas ficam boas demais, algo vai acontecer. Aprendeu a não comemorar muito, a não confiar no que está chegando, a já se preparar para a perda antes mesmo de desfrutar do que chegou. Essa é uma ferida silenciosa, não de quem não quer o bem, mas de quem tem medo de querer demais e se machucar de novo. E ela age direto na frequência que você emite. Não é falta de fé, é o seu sistema tentando te proteger de uma dor que um dia foi real demais. O problema é que essa proteção está bloqueando exatamente o que você mais quer. E tem uma última coisa que você precisa saber sobre como a emoção funciona. Você não sai do medo direto para a alegria. As emoções funcionam como uma escada, uma frequência que sobe degrau a degrau. Do medo, você vai para a raiva, da raiva para a frustração, da frustração para a esperança, da esperança para a crença, da crença para a gratidão, da gratidão para a alegria. Então, quando você tenta forçar a gratidão, a alegria... Então, quando você tenta forçar a gratidão e a alegria, enquanto está com medo ou escassez, o seu sistema não acredita. Parece falso, porque de fato é. O trabalho real começa com honestidade. Reconhecer onde você está emocionalmente de verdade, sem fingir que está melhor do que está. E dar um passo acima. Só um degrau. Porque um degrau acima do medo já é uma frequência diferente. Já é sinal diferente do campo. Já é um começo real que muda. Então, o que fazer com tudo isso? Não é decretar mais. Não é visualizar mais. Não é encontrar a técnica perfeita. É ir até a emoção que está embaixo do pedido e trabalhar ela. É perguntar com honestidade o que eu realmente acredito sobre o que estou pedindo. Onde no meu corpo eu sinto contração quando penso nisso? Quando foi que aprendi isso? Quando foi que aprendi que isso não era para mim? Porque quando você encontra a emoção que te trava, quando o corpo para de guardar o medo antigo, quando a crença profunda muda de verdade, o coração começa a emitir um campo diferente, limpo, coerente, alinhado com o que você está pedindo. E aí a manifestação não precisa forçar. Não precisa de técnica perfeita, não precisa de decreto repetido 1000 vezes. Ela acontece porque o sinal que você está enviando finalmente diz a mesma coisa em todos os níveis, na boca, na mente, no corpo, no coração. E quando tudo aponta para a mesma direção, o campo não tem outra escolha a não ser responder. Respira fundo. Leva isso com você hoje. Não como mais uma informação, como uma pergunta que merece uma resposta honesta. O que está transmitindo por baixo do que estou pedindo? A resposta para essa pergunta é onde o trabalho real começa.
Antes de fechar os olhos, coloque a mão no peito. Só isso por agora. Sente o calor da sua mão. Sente os batimentos do seu coração embaixo da sua palma. Agora sim, feche os olhos. Não precisa controlar a respiração ainda. Só fica aqui, com a mão no peito, presente. Imagina que dentro do seu coração existe uma chama, pequena, quieta, mas constante. Ela sempre esteve ali. Antes das crenças, antes das decepções, antes de tudo que você aprendeu sobre o que você merece ou não merece. Essa chama é a sua frequência original, a frequência de antes do medo, de antes da proteção, de antes do melhor não querer demais. Só observa ela, sem tentar mudar nada ainda. Agora traz para dentro do seu coração algo que você quer manifestar e que ainda não chegou. Traz com clareza, deixa a imagem se formar. E agora, sem pressa, observa o que acontece com essa chama quando você pensa nisso. Ela cresce ou recua? O peito expande ou aperta? Fica nessa observação, sem julgar o que aparece. Só honestidade. Se você sentiu qualquer tipo de contração, qualquer aperto, qualquer hesitação, mas será que vem mesmo? Imagine essa sensação que ela tem uma forma. Pode ser um nó, uma camada escura ao redor da chama, uma névoa que envolve o fogo e não deixa ele crescer. Observe. Essa camada não é sua inimiga. É uma memória guardada no seu corpo, uma proteção que um dia fez sentido. Quando você tentou querer algo demais e se machucou, quando você aprendeu que era mais seguro não confiar, não comemorar, não querer tanto, ela foi útil, mas agora ela está bloqueando o sinal de que você quer enviar ao universo. Agora, imagina que a sua respiração tem o poder de dissolver essa camada. Inspira fundo e com esse ar, traz a luz diretamente para o coração. Respira devagar e com essa saída de ar a camada começa a afinar. Só isso. Inspira a luz. Expira que está por cima da chama. Não precisa forçar. Não precisa visualizar tudo perfeito. Só respirar com a intenção. Cada respiração dissolve um pouco mais. Talvez demore um tempo. Tá tudo bem. A névoa vai ficando mais rara. A chama vai aparecendo mais forte. Pode ir no seu ritmo. E conforme a camada se dissolve, a chama começa a crescer, naturalmente, sem esforço. Como quando a fumaça sai e o fogo finalmente respira, ela cresce, ela esquenta, ela ilumina o peito. E agora essa luz começa a se mover pelo seu corpo. Não com pressa, com calma. Desce pelo estômago, que tantas vezes apertou com medo. Passa pelas mãos, que tantas vezes seguraram o que tinha, com medo de perder. Chega até os seus pés,
que tantas vezes hesitaram antes de dar o próximo passo. Cada parte de você recebendo essa frequência limpa, cada célula aprendendo que é seguro querer, que é seguro receber, que é seguro deixar o bem ficar. Agora, nesse estado de leveza, traz de volta aquela coisa que você quer manifestar. Pensa nela e observa o seu coração agora. Tem mais espaço? Mais abertura? A chama responde com mais expansão? Fica nessa sensação. Deixe o coração aprender como é transmitir, sem a camada do medo, como é pedir, sem já se preparar para a perda, como é querer sem precisar se proteger do bem. Esse é um sinal mais limpo. Esse é que o campo recebe. Esse é o que você manifesta. Agora, com a mão ainda no peito, repete por dentro: eu confio no que estou pedindo. Meu coração transmite o que eu verdadeiramente quero. Eu estou segura, seguro para receber. Deixa cada frase pousar no peito antes de passar para a próxima. Eu confio no que estou pedindo. Meu coração transmite o que eu verdadeiramente quero. Eu estou segura, seguro em receber. Mantenha a mão no peito por mais um momento. Sente o calor, sente os batimentos. Quando terminar, agradece ao seu coração por trabalhar por você, mesmo quando você não sabia que ele transmitia muito além do que você dizia. E agradece a você mesmo por ter parado hoje para resolver isso, para limpar o caminho. Quando você sentir que terminou, abre os olhos devagar, com a mão no peito, por mais uns segundos. Leve este calor pelo resto da semana contigo.